Deus confiou a realização e a conservação da ordem perfeita do cosmos no mundo animal a duas forças igualmente infalíveis: o instinto e a razão. O instinto guia infalivelmente o animal na conservação, na alimentação, na reprodução e na sobrevivência em geral. A razão é, por outro lado, a força infalível que garante o acordo do homem consigo próprio e com a natureza. A ética dos estoicos é, substancialmente, uma teoria do uso prático da razão. O uso da razão com o fim de estabelecer o acordo entre a natureza e o homem. Zenão, fundador da Estoa, afirmava que o fim do homem é o acordo consigo próprio, isto é, viver segundo uma razão única e harmônica. Para todos os estoicos, a natureza é a ordem racional, perfeita e necessária que é o destino ou o próprio Deus. A ética estoica é, então, fundamentalmente uma ética do dever e da noção do dever, que é a conformidade ou conveniência da ação humana com a ordem racional. Os estoicos chamam dever, diz Diógenes Laércio, aquilo cuja escolha pode ser racionalmente justificada. Das ações realizadas pelo instinto, algumas são próprias do dever, outras nem próprias do dever, nem contrárias ao dever. Próprias do dever são aquelas que a razão aconselha a efetuar, como honrar os pais, os irmãos, a pátria e viver em harmonia com os amigos. Contra o dever são aquelas que a razão aconselha a não fazer. Nem próprias do dever nem contrárias ao dever são aquelas que a razão nem aconselha nem condena, como pegar um copo ou levantar uma pedra. Como nos refere Cícero, os estoicos distinguiam o dever reto, que é perfeito e absoluto, e não pode encontrar-se em mais ninguém a não ser no sábio, e os deveres intermédios que são comuns a todos e muitas vezes só são realizados com a ajuda da boa índole e de uma certa instrução. A virtude é o único bem em sentido absoluto, porque ela constitui a realização no homem da ordem racional do mundo. A filosofia, diz Sêneca, é exercício de virtude, mas por meio da própria virtude, já que não pode haver virtude sem exercício, nem exercício de virtude sem virtude. Todavia, o dever não é o bem. O bem começa a existir quando a escolha aconselhada pelo dever vem repetida e consolidada, mantendo sempre a conformidade com a natureza, até tornar-se no homem uma disposição uniforme e constante, isto é, uma virtude. Este princípio levou os estoicos a formular uma outra doutrina típica da sua ética, a das coisas indiferentes, a diáfora. Se a virtude é o único bem, só devem considerar-se bens propriamente a sabedoria, a justiça, etc., e males os seus contrários. Enquanto não são bens nem males, as coisas que não constituem virtude, como a vida, a saúde, o prazer, a beleza, a riqueza, a glória, etc., e todos os seus contrários. Estas coisas são, portanto, indiferentes. Mas no domínio destas mesmas coisas indiferentes, algumas são dignas de ser preferidas ou escolhidas como, precisamente, a vida, a saúde, a beleza, a riqueza, etc. Outras não, como os seus contrários. Existem, pois, além dos bens, outras coisas que não são bens, mas que, todavia, são também dignos de ser escolhidos. E para indicar o conjunto dos bens e de tais coisas, os estoicos utilizaram a palavra valor, axia. Valor é, portanto, todo o contributo para uma vida conforme com a razão, ou, em geral, aquilo que é digno de escolha. Com esta noção de valor, fazia o seu ingresso na ética um conceito que devia revelar-se de grande importância na história desta disciplina. Faz parte integrante da ética estoica a negação total do valor da emoção, pathos. Efetivamente, ela não tem qualquer função na economia geral do cosmos que providenciou de modo perfeito a conservação e ao bem dos seres vivos, dando aos animais o instinto e ao homem a razão. Pelo contrário, as emoções não são provocadas por forças ou situações naturais. São opiniões ou juízos ditados pela ligeireza, por isso fenômenos de tolice e de ignorância. Os estoicos distinguiam 4 emoções fundamentais às quais reduziam todas as outras, 2 originadas pelos bens presuntivos, o desejo dos bens futuros e a alegria dos bens presentes.
duas originadas pelos males presuntivos: o temor dos males futuros e a aflição dos males presentes. Há três destas emoções, precisamente ao desejo, à alegria e ao temor, faziam corresponder três estados normais próprios do sábio. São, respectivamente, a vontade, a alegria e a prudência, que são estados de calma e de equilíbrio racional. As emoções são, portanto, verdadeiras e típicas doenças que afetam o tolo, mas de que o sábio está imune. A condição do sábio é, então, a indiferença a toda a emoção. Os estoicos partilham o conceito, já defendido por Platão e Aristóteles, de que a liberdade consiste no ser causa de si, ou dos próprios atos ou movimentos. Eles conheciam também o termo autopragia, que se pode traduzir por autodeterminação, para indicar a liberdade, e diziam que só o sábio é livre, porque só ele se determina por si. Todavia, a liberdade do sábio não consiste noutra coisa senão no seu conformar-se com a ordem do mundo.